Bom, vamos começar com esse primeiro, caiu na Unital, São Paulo. Uma garota ingeriu, durante uma refeição, 1,010 a terceira, ou seja, mil calorias em alimentos, que corresponde, na verdade, a 1,010 a sexta calorias das que normalmente se usa em física. Bom, deixa eu explicar isso aqui. Quando você fala que comeu uma barrinha de cereais de 100 calorias, na verdade você tem que multiplicar isso por 1000. Esse 100 calorias é uma simplificação que se faz na prática, mas na verdade está comendo 100 vezes 1000 calorias. A fim de eliminar essas calorias, a estudante resolveu praticar exercícios e, para tanto, se propôs a levantar várias vezes um corpo de massa 50 quilogramas até atingir uma altura de 2 metros e depois soltá-lo. Tá? Então, qual é a ideia dela, né? Ela quer fazer exercício até queimar essas calorias, né? E um dos modos que ela encontrou é levantar um corpo, pá, 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 50 quilogramas até uma altura de 2 metros, então não é com o braço só, né? Pá, algum aparelho levantar 50 quilogramas até 2 metros de altura e depois soltar o corpo, né? Quantas vezes ela precisa fazer isso? Qual o número de vezes que o exercício deve ser repetido até que sejam queimadas todas as calorias ingeridas? Bom, 50 quilogramas é a unidade de massa, quilogramas, né, do sistema internacional. A mesma coisa, metros, tá? Mesma coisa, G, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é sistema internacional. Mesma coisa, joules. Então, em algum momento, nós vamos ter que passar essa caloria para joule, tá bom? Bom, aqui a ideia é essa, né? Ela ingeriu uma certa quantidade de alimentos, que na verdade são 10 a sexta calorias. Eu tenho que ver quanto é isso em joule e ver esse trabalho que ela realizou, quantas vezes ela vai ter que erguer esse corpo de 50 quilogramas para que ela consiga queimar essas calorias. Valeu? Vamos ver então aqui, olha, a quantidade de calor então que ela ingeriu referente a esse alimento, né? Porque o alimento a gente ingere e vai ser queimado. 1,10 a sexta calorias. É dado que uma caloria é 4,18 joules, então eu multiplico por 10 a 18, a 4,18, encontro que ela tem que queimar então 4,18, 10 a sexta joules, correto? Bom, o trabalho que ela vai ter que realizar essa energia potencial, tá certo? Ela vai levantar um corpo a 2 metros de altura, tá certo? Ela vai realizar aí, ela vai elevar o corpo, vai dar a ele uma certa energia potencial. A energia potencial que esse corpo vai ganhar sai da energia que ela vai perder. Então ela vai realizar sobre o corpo a energia potencial mgh. A massa é 50, o G é 10, a altura é 2. A cada erguida desse corpo ela vai perder 1000 joules. Eu vou repetir, por que perder? Se ela deu a ele, ao corpo, essa energia, é porque ela perdeu, tá bom? Então, a cada erguida desse corpo a 2 metros de altura, ela perde 1000 joules. Quantas vezes, é esse N aqui, quantas vezes ela tem que erguer o corpo para que ela perca essa quantidade de energia? Então, eu fiz aqui, N vezes E é igual àquela quantidade de calor. Eu tenho que descobrir esse N aqui, tá certo? Então, N vezes 1000 é igual àquela quantidade de calor. Na verdade, basta dividir, né, aquela quantidade por 1000, tá certo? Isso vai dar, esse 10 a menos 10 a terceira sobe, fica 10 a menos 3, e eu encontro, então, 10 a sexta com 10 a menos 3 vai dar 10 a terceira. Eu encontro que o número de vezes é 4,18, 10 a terceira. Pessoal, isso é bastante, né? 10 a terceira é 1000. 4,18 vezes 1000, isso vai dar 4, põe 3 zeros aqui, né? Tá certo? Vai dar 4.180 vezes, tá? Isso mostra que não é fácil com exercício você perder aquilo que você comeu, tá certo? O seu metabolismo é que acaba consumindo mais parte do que você comeu. Não adianta você comer um pudim e depois ficar aí na academia horas, que você não vai perder aquele pudim, não, né? Tá certo? O seu metabolismo é que acaba perdendo a maior parte do que você comeu. Legal esse exercício, né? Tá certo? Olha lá, 4.180 vezes. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta fazer isso, né? Ninguém aguenta esse número de vezes aí. Valeu? Legal esse exercício. Nós temos agora um exercício da FUVEST. Vamos ler juntos.
Num forno de micro-ondas é colocado um vasilhame contendo 3 kg de água a 10 graus Celsius. Após manter o forno ligado por 14 minutos, se verifica que a água atinge a temperatura de 50 graus Celsius. O forno é então desligado e dentro do vasilhame de água é colocado um corpo de massa 1 kg de calor específico C igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius. A temperatura inicial de 0 graus Celsius. Muito bem. Despreze o calor necessário para aquecer o vasilhame e considere que a potência fornecida pelo forno é continuamente absorvida pelos corpos dentro dele. Bom, aqui ele está dizendo então que o vasilhame tem capacidade térmica desprezível, ok? O tempo a mais que será necessário para manter o forno ligado na mesma potência para que a temperatura de equilíbrio final do conjunto retorne a 50 graus é um teste. Vamos ver como é que funciona então, né? Então, como é que é? Vamos retomar aqui. A água foi aquecida a 50 graus e para isso gastamos 14 minutos, ok? Muito bem. Nós, então, colocamos lá dentro um corpo de 1 kg, cujo calor específico é esse aqui, tá bom? A temperatura inicial de 0 graus. Ele pergunta quanto tempo a mais será necessário para mantendo o forno ligado, para que a temperatura volte a ser 50 graus Celsius. Tá bom, vamos lá. Bom, nós temos aqui alguns dados, né? A massa de água é 3 kg, o que corresponde a 3.000 gramas. Ela está a 10 graus Celsius e vai até 50 por 14 minutos, o que corresponde a 840 segundos. Eu multiplico 14 por 60. Cada minuto tem 60 segundos, né? Bom, o calor específico da água nós sabemos que é 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos calcular a quantidade de calor que a água recebeu do forno de micro-ondas. Calor sensível, porque houve apenas uma mudança de temperatura. Q igual a mc delta θ. Vamos lá. A massa é 3.000 gramas, calor específico é 1, variação de temperatura é a final menos a inicial. Final menos a inicial. Né? Então vamos lá. 3.000 gramas é 3 10 a terceira. 50 menos 10 é 40, tá certo? 3 vezes 4 é 12. Esse zero aqui, eu coloquei aqui. No 10 a terceira ficou 10 a quarta. Então dá 12 10 a quarta calorias. É a quantidade de calor que a água precisou receber do forno para chegar a 50 graus Celsius. Muito bem. Aí o forno é desligado, né? E a gente imagina que a água está lá a 50 graus Celsius. E imediatamente é colocado um corpo de 1 kg de calor específico 0,2 a 0 graus Celsius. Tá bom? Bom, quando ele é colocado lá dentro, ele vai receber calor da água e a água vai ceder calor para ele, tá certo? Mas a gente quer que o final seja 50 graus, tá bom? E aí o forno vai aquecer os dois. O que a água perdeu vai ganhar, não é isso? Vai ganhar. E isso equivale a pensar só no corpo, tá? O corpo vai de 0 a 50, esse calor que a água perdeu para ele vai ganhar na volta. Então é como se a água não tivesse esfriado nada, não é? Não perdeu o calor para ele, porque é o calor que ele vai ganhar depois do forno, tá certo? Do forno de micro-ondas. Eu posso pensar só então no aquecimento do corpo, tá bom? Então vamos ver assim, ó. Quanto é que ele ganhou? mc delta θ. 1.000, que é a massa dele, né? 1 kg, dá 1.000. Calor específico 0,2. Variação de temperatura, final menos inicial, isso vai dar 10 a quarta. Reparem que é 12 vezes menos, né? 12 vezes menos. Então já dá até para pensar que é 12 vezes menos esse seu 840, né? Mas vamos fazer uma regra de 3 aqui, ó. 840 segundos foi necessário para que o forno fornecesse 12 10 a quarta. Qual vai ser o tempo para fornecer só 10 a quarta? Uma regra de 3. Daqui eu tiro que ΔT é 840 10 a quarta sobre 12 10 a quarta. Fazendo uma multiplicação em cruz aí, né? Isso vai dar 840 sobre 12, que é 70. E a resposta é, então, item C, ok? O que facilitou foi esse raciocínio aqui, né? A água não precisa descer porque ela vai subir. E o quanto ela vai subir é o que o corpo vai precisar para voltar a 50 graus. Vamos lá, FUVEST 2024, primeira fase.
Para esfriar o copo contendo 250 ml de água fervente, é comum utilizar o seguinte método. Passo 1. Colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, como mostrado na figura. Então está aqui a vasilha, está aqui o copo, não é? Eu quero esfriar a água desse copo, que está com água fervente, e eu coloquei em volta água a temperatura menor, 25 graus Celsius. Passo 2. Esperar que entre em equilíbrio térmico. Então, a água a 25 graus vai esquentar um pouco e a água fervente vai esfriar, né? Passo 3. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água a temperatura ambiente. Tá legal. Então, essa água que esquentou um pouquinho, que estava a 25, vai ser trocada por outra a 25, né? Porque essa esquentou um pouquinho em contato com a água quente. Eu vou trocar por uma água mais fria. Passo 4. Colocar o copo em contato com a água nova, né? É aquela que está agora a 25 mesmo. E esperar que entre em equilíbrio térmico. Após o passo 4 desse método, a temperatura da água no copo será aproximadamente de quanto? Perceberam qual é a coisa? Ó, eu tenho água fervente, quer dizer, está a 100 graus no copo. Ele fala a quantidade, 250 ml. Eu vou colocar em contato com 1 litro de água a 25 graus. Então, ela vai esfriar um pouco e a água a 25 vai esquentar um pouco. Mas já esfriei um pouco a água do copo. Já fiz um pouco do que eu queria. Aí eu vou trocar essa água que esquentou um pouco a 25, vou botar uma nova água a 25. Aí a água do copo vai esfriar um pouco mais ainda. Eu quero saber ao final desse processo qual é a temperatura da água do copo. Considere apenas trocas de calor entre a água no copo e a água da vasilha. Despreze quaisquer trocas de calor do sistema com o ambiente. Então, não se troca calor com o ambiente. Valeu? Vamos lá. Bom, comecei com o passo 2, porque o passo 1 é o copo colocado dentro da vasilha, né? O copo tem 250 ml de água fervente. 250 ml de água corresponde a 250 gramas de água, porque a densidade da água é 1 ml por grama, tá certo? 1 ml por grama, ou 1 grama por ml. Muito bem. Na vasilha eu tenho 1 litro de água a 25 graus Celsius. E 1 litro de água tem massa de 1 quilograma, ou seja, 1.000 gramas. Bom, no equilíbrio térmico dos dois, o que nós temos? Que a soma das quantidades de calor trocadas é igual a zero. O Q1 é a quantidade de calor cedida pelo copo que tem água quente. E o Q2 é a quantidade de calor recebida pela água fria. A soma dos dois tem que dar zero, já que não há troca de calor com o meio externo, né? O Q1 seria MC delta θ, M2 também. A diferença é que o primeiro é a massa M1 da água fervente, segunda parte M2 é a massa da água que está dentro da vasilha. E também os ΔTs, Δθ são diferentes, né? Vamos ver essa primeira parte. Massa 250 gramas, calor específico da água é 1. E qual a variação de temperatura dela? Temperatura final é θ, temperatura de equilíbrio que eu não sei. A inicial é 100. É a segunda parte aqui, ó. A massa é 1.000 gramas, calor específico é 1. Variação de temperatura final não sei, a inicial 25. Tudo isso é igual a zero. Fazendo as contas aqui, ó. 250 vezes θ menos 250 vezes 100, que dá 25.000. Segunda parte aqui, ó, 1.000 vezes θ, está aqui, 1.000 vezes 25, 25.000, tá bom? Aí eu faço as contas aqui, ó, 250 θ mais 1.000 vezes θ, dá 1.250 θ. E aqui eu tenho menos 25.000, menos 25.000, dá menos 50.000. Tudo isso igual a zero. Tá certo? Vou passar os 50.000 para o lado de lá, dá 1.250 θ igual a 50.000. Se eu passar esse 1.250 dividindo os 50.000, vou encontrar que θ é igual a 40. Então, nessa primeira situação, a temperatura de equilíbrio é 40 graus Celsius. A água do copo, então, que estava a 100 graus, cai para 40 graus, tá bom? Para 40 graus Celsius. Vamos ver o passo 4, que é quando eu faço a mesma coisa, só que com água nova, entre aspas, né? Eu coloco de novo água a 25 graus Celsius. Só que agora eu vou ter o copo com água a 40, tá certo? Em contato com água a 25.
É tudo igual aqui, só que essa água que estava 100 agora está 40. E a água da vasilha 25, também 1000 gramas, tá bom? Então, olha lá, copo, 250 ml de água, só que a 40, por isso que eu pus em vermelho aqui. E a vasilha igualzinho, ó, 1 litro de água, 25. De novo eu tenho a soma das quantidades de calor igual a zero. Vou repetir a conta aqui, ó, 250, θ menos 40, tá certo? Θ menos 40, que agora a temperatura não é mais 100, é 40, temperatura inicial. E a da vasilha é a mesma de antes, 1000, θ menos 25, tudo isso é zero. Vou fazer as mesmas contas aqui, né? 250 vezes θ, tá aqui. 250 vezes menos 40 dá 10.000. 1000 vezes θ dá 1000 θ. 1000 vezes menos 25 dá menos 25.000. De novo fazendo as contas aqui, 1250 θ menos 35.000. Daqui eu vou tirar que θ é igual a 28 graus e pronto, eu resolvi o problema. Né? Vamos ver qual é a resposta. E a resposta, então, é o item B de bola, 28 graus Celsius. Vamos aos próximos. Mais um da FUVEST. Primeira fase 2023. 2 recipientes iguais, A e B, contêm respectivamente 2 litros e 1 litro de água a temperatura de 20 graus Celsius. Utilizando um aquecedor elétrico de potência constante e mantendo-o ligado durante 80 segundos, aquece-se a água do recipiente A até a temperatura de 60 graus Celsius. A seguir, transfere-se 1 litro de água de A para B, que passa a conter 2 litros de água, a temperatura T. Essa mesma situação final para o recipiente B poderia ser alcançada colocando-se 2 litros de água a 20 graus Celsius em B e a seguir ligando-se o mesmo aquecedor elétrico em B, mantendo-o ligado durante um tempo aproximado de... Perceberam o que ele quer? Olha, em A eu tinha água a 20 graus, 2 litros de água a 20 graus. Eu liguei um aquecedor em A durante 80 segundos, até que a temperatura chegou a 60 graus Celsius, tá bom? Eu peguei 1 litro dessa água, que está a 60 graus Celsius, e joguei em B. E B, claro, passou a ter 2 litros de água agora, porque ele tinha 1 litro. Ganhou 1 litro, passou a ter 2, numa certa temperatura, que eu não sei qual é. A pergunta dele é, se eu de início colocasse 2 litros de água em B a 20 graus, aquele mesmo 20 graus, e em seguida ligasse o aquecedor elétrico em B, quanto tempo ele teria que ficar ligado para chegar naquela mesma temperatura T de agora a pouco? É isso que ele está pedindo, tá legal? Vamos ver então como é que se faz isso. Pessoal, esse aqui é um exercício que vamos resolver assim só vamos chamar na malandragem. Não é malandragem, é claro, né? Mas só no raciocínio. Quer ver? Olha, eu tenho 2 litros de água a 20 graus Celsius. 1 litro de água em B a 20 graus Celsius. Esse aqui é o A, esse é o B. Tudo bem. O que acontece em seguida? Eu coloco um aquecedor em A, tá certo? E a água vai a 60 graus. O B continua igual, 1 litro, 20 graus Celsius. O que eu vou fazer agora é que eu vou pegar metade dessa água, que agora está a 60, e vou jogar em B. Veja, a água em B está a 20 graus, 1 litro. Eu vou pegar 1 litro a 60 e jogar em B, tá certo? Ó, pessoal, se eu peguei 1 litro de água a 60 e joguei em B, que estava a 20, facilmente a gente calcula que essa temperatura em B vai ser 40, não é? 1 litro estava a 20, outro 1 litro estava a 60. Os dois são água. O ponto de equilíbrio vai ser no meio do caminho, que é 40, não é verdade? 60 e 20, 1 litro e 1 litro. O equilíbrio térmico vai ser no meio do caminho, que é 40. Eu não preciso nem fazer conta aí, tá certo? O equilíbrio térmico vai se dar a 40 graus. Muito bem, então já sei que aquele T é 40 graus Celsius. Muito bem, depois ele pergunta assim, se eu tivesse 2 litros de água em B a 20 graus, em vez de 1 litro tivesse 2, e colocasse o aquecedor, em quanto tempo ela chegaria naquela temperatura T, que agora a gente sabe que é 40, não é? Olha lá, 2 litros de água em B a 20 graus. Vou colocar o aquecedor para chegar em 40, não é? Quanto tempo o aquecedor teria que ficar ligado? Em A, ficou 80 segundos ligado, tá certo? Mas para levar a temperatura de A, em A de 20
para 60. A água em A, estando a 20, levou 80 segundos para chegar a 60. Agora, a de B vai ser levada de 20 a 40. Então, quanto tempo vai levar? 40 segundos. Eu precisei de 80 segundos para aumentar a temperatura da água em 40 graus. Para elevar a temperatura da água só de 20 graus, eu vou precisar da metade do tempo. Metade de 80 é 40. Então, eu vou precisar só de 40 segundos. Ou seja, a resposta é a alternativa A. Veja que a gente resolveu esse exercício bonitinho, né? Só raciocinando, pensando um pouco. Praticamente não tivemos que usar nenhum recurso assim de fórmulas, né? Tá certo? Legal, valeu. Pessoal, vamos agora ao último exercício desta série. Temos bem mais, né? Caiu na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Muito legal lá. Já estive lá mais de uma vez. Tem um campus muito bonito, muito legal. Uma bela universidade. Num laboratório, para se obter água a 30 graus Celsius, mistura-se água de torneira a 15 graus Celsius com água quente a 60. Então, no laboratório eu quero água a 30. Eu vou misturar a água da torneira que está a 15 com água quente a 60. Água quente a 60. Para isso, coloca-se em um recipiente de capacidade térmica 500 calorias por grau Celsius, com 5 litros de água quente sobre uma torneira, cuja vazão é 1 litro por minuto, durante certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo em minutos é um valor próximo de, tá? Então, olha, eu tenho um recipiente agora com capacidade térmica que não é desprezível. E vamos ver como é que a gente faz isso. Ele dá a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml, né? Dá na mesma, tá bom? Vamos lá. Bom, água quente. Eu tenho um recipiente com 5 litros de água quente. Significa, então, que a massa é 5 quilogramas, ou 5.000 gramas, né? Já que cada litro de água pesa 1 quilograma, tem massa de 1 quilograma, né? Para ser mais preciso. A gente costuma falar peso, né? Mas peso é diferente de massa, né? Muito bem. A temperatura inicial da água quente é 60 graus Celsius. O recipiente onde se encontra essa água tem capacidade térmica 500 calorias por grau Celsius e a temperatura inicial dele também é 60 graus Celsius, já que ele está em contato com água quente, supõe-se que há algum tempo, então está em equilíbrio térmico com ela. Muito bem. Já a água fria da torneira, eu não sei que massa vai entrar, né? É aí que eu vou descobrir. Eu não sei quanto tempo a torneira vai ficar aberta, é o que ele quer, mas eu sei que a temperatura inicial dessa água fria, porque ela vai ser misturada com água quente, né? É 15 graus Celsius, tá certo? É dito isso, né? Muito bem. E o que eu quero é exatamente saber qual é a massa de água fria que vai cair dentro, porque aí eu vou descobrir quanto tempo eu tive que deixar a torneira aberta. Bom, a temperatura final é 30 graus Celsius, que é a que eu quero. Eu quero obter a água a 30 graus Celsius. Bom, no equilíbrio térmico, as quantidades de calor trocadas é zero, né? Tá certo? Isso aqui é a quantidade de calor da água quente, do recipiente e da água fria. Da água quente, mc, delta θ. Do recipiente, eu tenho a capacidade térmica, não a massa e o calor específico, né? Capacidade térmica já é a massa vezes o calor específico, delta θ. E da água fria, mc delta θ também, tudo igual a zero. Vamos lá, água quente, a massa é 5.000, calor específico é água, é 1, temperatura final é 30, para todos é 30, né? Temperatura final do equilíbrio, menos a inicial, que é 60. Capacidade térmica do recipiente é 500, temperatura final 30, inicial 60. Água fria, a massa eu não conheço, calor específico é 1, porque é água, temperatura final é 30, inicial é 15, igual a zero. E agora tem umas contas aí, né? Tá certo? 30 menos 60 é menos 30, 30 menos 60 é menos 30, tá certo? 30 menos 15 é 15. Então, eu vou ter umas contas aqui, tá certo? 5.000 vezes menos 30 dá menos 150.000. 500 vezes menos 30 dá menos 15.000. E aqui o 15 mF. Menos 150.000 menos 15.000 vai dar
165 mil, menos 165 mil, que eu passei para o lado de lá, dá 165 mil. Esse 15 agora passa dividindo aqui, eu vou ter que a massa de água fria vai ser 11 mil gramas. Eu deixei a torneira aberta e tive que deixar cair no recipiente 11 mil gramas, ou 11 litros, 11 quilogramas de água, não é? 11 mil gramas corresponde a 11 quilogramas de água, ou 11 litros de água, volume de 11 litros. Eu precisei do volume, por quê? Porque a vazão é dada em litros por minuto, correto? Litros por minuto. Como a vazão é 1 litro por minuto, e eu precisei de 11 litros, então o tempo foi de 11 minutos, correto? 11 minutos. A alternativa correta, então, é a D, que corresponde a 11 minutos. É isso aí. Gente, nós terminamos mais uma série de exercícios de calorimetria. Temos ainda muitas outras de termologia, como temos também de outros assuntos da física. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa série. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês deixassem algum comentário aí embaixo. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários. Se tiver alguma sugestão, idem. Deixe algum comentário. Valeu? Eu deixo para vocês um baita de um abraço e espero vocês em outras listas, em outros momentos. Tá bom? Abraço.